Mais uma vez, Salomão faz as suas comparações, melhor isso do que aquilo. Vamos tentar entender um pouquinho do que Salomão está falando hoje a respeito do começo e do fim das coisas. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 diz assim: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela, ou seja, na casa do luto, se vê o fim de todas as coisas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. E também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Vamos falar todos juntos? Só a parte, o primeiro parágrafo é do versículo 8. Volta lá, só essa primeira parte é do versículo 8. Vamos lá, todo mundo junto? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim, melhor é a morte, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Lembremos que nós temos considerado o texto de Eclesiastes como um texto do Salomão envelhecido, o texto de um Salomão que havia rompido com as coisas de Deus, um Salomão que tinha muita consciência do que ele tinha perdido, do que ele tinha rompido. Então Salomão, todos nós quando pecamos, nós temos a incidência, nós temos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos incomodando ao arrependimento. E cada um de nós sabe, ou ao menos deveria saber, do peso dos seus próprios pecados. Davi, quando pecou naquela sequência trágica de não ir à guerra, abrir mão do seu ministério, colocar o seu ministério na mão de outro, quando ele fica descansando quando deveria estar trabalhando, quando ele cobiça a mulher do próximo, quando ele adultera com ela, quando ele mente para o seu amigo, quando ele mata o seu amigo, o seu fiel escudeiro, através das mãos do inimigo. Davi, quando termina toda aquela tragédia, e a palavra de Deus, através de Natã, confronta ele entra num processo de arrependimento absurdamente consciente. Tanto é que no Salmo 51, ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor será justo no teu falar. Entre aspas, o que o Senhor disser para eu fazer, eu farei. Eu não vou discutir, eu não vou argumentar, eu farei. Davi tinha consciência. Zaqueu, quando se converte, consciência do seu pecado de roubo, de corrupção, devolverei até 4 vezes mais. Eu vou fazer diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero restituir, eu quero reparar os meus erros. Uma pessoa que tem tempo de vida para corrigir os seus erros. Me parece, lendo esse capítulo, que talvez Salomão tenha chegado no final da sua caminhada e começa a ficar bastante entristecido e perturbado, porque Salomão sabia o quanto ele tinha perdido da presença de Deus. Ele sabia. Quem muito conhece das coisas de Deus também muito sofre, muito chora, muito sente. E Salomão sabia. E talvez, pensando num Salomão envelhecido, talvez pensando num Salomão no final da sua vida, talvez ele pensando: não vai dar mais tempo, não vai dar mais tempo de eu recuperar o tempo perdido. E aí ele entra nessa, de que o fim é melhor do que o começo, e eu já não estou suportando mais. Querido, quando que o fim das coisas pode ser melhor do que o começo?
Quando é que o fim de alguma coisa, de fato, pode trazer respostas? Eu separei aqui algumas questões, algumas reflexões para a gente pensar. Vamos ler esse texto de Jeremias 20? Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Jeremias teve um momento do seu ministério que pensou em desistir. Não quero mais. A gente está falando de Jeremias, um profeta de alto nível de competência, de eficiência, de representatividade, um profeta que fez a diferença numa época em que havia dezenas, talvez centenas de falsos profetas pregando mentiras. Ele firme, ele tinha identidade com Deus. Ele diz assim: olha, eu estou quase parando, eu estou cansado, eu não aguento mais o fardo, o peso de carregar, de saber o que vai acontecer com esse povo, porque ele sabia da tragédia, ele sabia da invasão, ele sabia do castigo, ele está vendo, está dizendo: Senhor, mas eu vou ter que anunciar isso mesmo, eu não aguento mais, eu não quero mais falar sobre essas coisas. Então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Você já se sentiu assim? Basicamente desistindo. E de novo, nós estamos falando de Jeremias. A gente poderia citar a oração de Jesus no Getsêmani: eu estou a ponto de morrer, orem comigo, fiquem ao meu lado. O meu coração, a minha alma está angustiada ao ponto de morrer. Eu estou vendo o fim, eu estou angustiado, eu estou cansado, eu estou exausto, física, emocionalmente. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Eu não sei se a minha carne vai suportar. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu serei torturado. O meu espírito está pronto, mas será que a minha carne vai suportar tudo isso? Jesus estava pensando no fim. Você já parou para pensar no fim das coisas? E esse é um papo que nós precisamos ter. Falar sobre a questão da morte, falar sobre o fim das nossas vidas nos incomoda. Pensar no fim dos nossos pais, dos nossos avós, pensando na lei natural da vida. A gente não pensa no fim dos nossos filhos, dos nossos netos, mas de alguma forma, daqueles que são mais velhos do que a gente fica com alguma forma de pensamento. Mas Salomão disse que o fim é melhor do que o começo. Quando o fim pode ser melhor do que o começo? Passa mais uma aí. Querido, o fim pode ser o melhor do que o começo quando o fim traz o fim, quando finda-se o sofrimento. O fim pode ser melhor do que o começo, do que o meio, quando o fim finda-se as mentiras. Às vezes vivemos vidas e a gente se apega a coisas, e a gente se apega a empregos, e a gente se apega a diplomas, e a gente se apega a bens materiais, e a gente se apega a coisas, e a gente não percebe que de fato aquilo tem de alguma forma limitado a nossa vida. Ontem nós estivemos num momento de culto, numa visita, e o Jean estava comigo, e a gente teve um momento rápido ali de testemunhos. O Jean falou uma coisa interessante, que ele estava no mesmo emprego há 10 anos, estava absurdamente feliz, acomodado, ganhava bem naquele emprego, mas não estava satisfeito. De novo, acomodado, bem instalado, respeitado por supervisores, diretores, clientes, mas ele não se sentia pleno. E ele resolveu, orou ao Senhor, conversou com a sua esposa, entrou em acordo familiar e resolveu arriscar e sair do emprego. Depois de 10 anos na mesma empresa, já trocou de emprego 3 outras vezes. E se permitiu ver coisas que de alguma forma aquele emprego estava segurando ele. Querido, o fim é o melhor quando nos livra do sofrimento. O fim é o melhor quando nos livra das mentiras. O fim é o melhor quando nos livra da violência. O fim é melhor quando nos livra da humilhação. E de fato, algumas coisas nas nossas vidas a gente tem segurado,
a gente tem se martirizado, porque não entende que aquilo chegou ao fim. Pastor Nedir, pastor aposentado da nossa igreja, conselheiro, irmão querido, né? E uma das coisas que ele fala a respeito do ministério pastoral, ele diz o seguinte: Públio, tem duas coisas muito complicadas no ministério pastoral. E tem gente que erra em uma na outra, e tem gente que erra nas duas. É saber quando entrar e saber quando sair. Tem coisas que começam, tem coisas que terminam. As coisas têm começo, as coisas têm meio e as coisas têm fim, querido. O fim é o melhor, né? Salomão está dizendo, o versículo 1, a morte é melhor do que o nascimento. Versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio. O fim é o melhor, quando o fim, inclusive, derrota a própria morte. E nós cremos, queridos, que haverá um momento que as coisas vão findar-se, haverá um momento que já não mais existirá a dor, a humilhação, as mentiras, o pecado, a violência, e até a morte vai ter o seu fim, porque o texto bíblico diz que o diabo, os seus anjos e aqueles que escolherem, porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para os seres humanos, mas o diabo, os seus anjos e aqueles que escolherem ir para o inferno, inclusive a morte, serão lançadas no lago de fogo. Há um fim que nós esperamos, há um fim que nos dará o triunfo, e esse fim na verdade não está à frente, mas o fim está atrás, porque Jesus na cruz do Calvário declarou, tudo está consumado, ou seja, todas as coisas já se cumpriram. Talvez Salomão tenha perdido o brilho deste fim, talvez ele estivesse pensando na sua morte como um ato de misericórdia. A pessoa está sofrendo, ela se entrega à morte, porque não aguenta mais sofrer, mas não é deste fim que nós estamos esperando. Talvez o fim que Salomão aqui estivesse pensando, de novo, isso é uma tese, o texto não é claro nesse sentido, mas talvez quando ele declara que a morte é melhor do que a vida, é porque ele tinha perdido o brilho da verdadeira vida. Passa mais uma aí para a gente. Quando é que a morte, quando é que o luto pode ser melhor? Querido, em primeiro lugar, quando é o luto do outro, né? Só tem um jeito do luto ser melhor, quando não é o seu. Quando você vai chorar com alguém, mas você volta. Porque por mais dolorido que seja, o luto não é seu. Será que Salomão estava falando de que morte, afinal de contas? Será que ele estava pensando na morte dele? Será que ele estava pensando na morte de um tipo de vida? Será que ele estava pensando na morte de um tipo de pensamento, de sabedoria? De novo, o texto não é claro, mas ele vai dizer que a morte é melhor do que o nascimento. Nós sabemos que existem pensamentos filosóficos, religiosos, em que as pessoas de fato comemoram a morte e choram quando alguém nasce. A criança nasceu, ainda tem, né, grupos orientais, ainda tem linhas de pensamentos filosóficos que se chora no nascimento, porque entende que a vida é necessariamente sofrimento, e se comemora a morte, mesmo sem se saber o que vem depois da morte. Mas Salomão vai dizer, melhor é a morte do que o dia do nascimento, melhor é ir na casa em que há luto, só se não for a sua. Quando que na casa de alguém lutado pode ser melhor do que um banquete? Mas nós já vamos ver que também tem um sentido isso. Agora, quando o luto é melhor? Naquele tempo, diz Paulo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação. E o fim, nesse caso, é o quê? O fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Quando que o luto, querido, pode ser melhor? Nós vivemos vários lutos. A gente acha que o luto tem a ver apenas com a morte humana, mas a gente vive vários lutos. Tem o luto da infância, tem o luto da adolescência,
Em casa a gente sempre brincou muito com os três, né? Com a Amanda, com o Pedro, com a Isabela, né? Eu repetia muito essa frase, brincando com eles, né? A frase do tio Ben, do Peter Parker, do Homem-Aranha. Qual que é a frase do tio Ben? Quem que é? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu brincava com eles falando isso. Olha, acabou a moleza, né? Agora você foi para o ensino fundamental, agora você foi para o ensino médio, agora você começou a trabalhar. Cada uma das fases é um luto. A criança saiu do infantil, que ela tinha toda, ia para a escola para brincar, agora ela vai para a escola para fazer tarefas. É um luto. É um luto. Começa a trabalhar, é outro luto. Quando recebe o primeiro salário, aí ainda é mais um período de choro extenso, né? É um período de choro grande. São vários os lutos. De qual luto Salomão estava falando? Quando, querido? Quando que na casa da morte, quando que na casa do luto pode ser melhor do que o banquete? Analisar e refletir a partir de alguém que partiu, a partir de alguém que foi embora, que se despediu. De fato, pode nos trazer questionamentos e de fato pode direcionar as nossas vidas. Quando a gente vai se despedir de alguém, quando a gente vai chorar com alguma família, com algum ente querido, algum amigo, a gente minimamente olha para as nossas vidas, porque enquanto alguém está partindo, nós estamos vivos. Mas ao mesmo tempo que nós estamos vivos, a gente percebe o limite. E talvez esse tenha sido uma grande separação, um grande rompimento, um grande luto para Salomão. Rico, cheio de posses, cheio de status, cheio de poder diante dos homens, cheio de construções, cheio de sabedorias. E nada disso, de alguma forma, lhe dava sentido de vida. Tem gente que não vive, tem gente que só existe. Por exemplo, as pedras, as rochas, existem. Você passa em alguns lugares, aquela mesma rocha está ali há séculos, milênios, milhões de anos. Ela não tem vida, mas ela existe. Talvez quando nós cheguemos a nos despedir de alguém, num momento ali de velório, a primeira questão seja: estamos vivos de fato? Eu tenho vivido ou eu apenas tenho existido? Quando a gente se despede de uma pessoa, uma outra pergunta também merece ser feita. E isso só pode fazer quem está vivo, querido. Só quem pode fazer isso sou eu e você. Será que nós temos clareza do propósito de Deus para as nossas vidas? João Batista estava prestes a morrer. Ele havia sido preso por Herodes. Ele sabia que não ia dar boa coisa ali. Ele sabia que Herodes era um promíscuo, era um pilantra, que havia se casado com uma mulher que já era casada, que era esposa do seu irmão. Ele sabia que, além de tudo, era sua parente. Ele sabia de tudo aquilo. Ele tinha sido acusado veementemente por João Batista. E João Batista sabia que Herodes poderia a qualquer momento tirar-lhe a vida. Ele estava disponível para a morte. Mas em algum momento, como ser humano, João Batista titubeou, João Batista duvidou. Chamou seus discípulos assim: vão até Jesus e perguntem para ele: você é você mesmo? Ou nós devemos esperar outro? O que está por trás dessa pergunta de João Batista? João Batista sabia que ia morrer. João Batista sabia que a sua vida estava findando-se. E se João Batista é contemporâneo a Jesus, João Batista estava morrendo com 30, 31 anos. Porque João Batista anuncia o começo do ministério de Cristo. Jesus morre com 33, então ele deveria ter uns 30 anos. Ele sabia que teria uma vida muito curtinha. A pergunta dele foi a seguinte: valeu a pena? Valeu a pena o que eu fiz? Valeu a pena eu ter pregado? Valeu a pena eu estar no deserto? Valeu a pena eu me vestir de pele de camelo? Valeu a pena eu comer gafanhotos? Valeu a pena a minha dor? Valeu a pena o meu sofrimento? Valeu a pena aquilo que eu me abdiquei? Valeu a pena? Aí eles voltaram. Jesus disse assim: digam a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, e aos pobres é anunciado a salvação. E João Batista disse assim: estou indo. Valeu a pena.
Tem um cântico que nós entoamos que diz: vai valer a pena. Mas a verdade é que precisa valer a pena hoje, para que a nossa vida tenha sentido. Querido, você tem clareza do propósito de Deus para a sua vida. E talvez, de repente, nem seja propósito no singular, talvez sejam propósitos. Será que você não tinha um propósito de criança, um outro de adolescente, um outro de jovem, um outro propósito na vida adulta? Porque algumas pessoas ficam travadas. A minha vida até agora foi uma vida de dor, a minha vida até agora foi uma vida de sofrimento. Será que valeu a pena? Talvez você ainda vai encontrar o propósito para a tua vida adulta agora, coisa que Salomão abriu mão. Salomão abriu mão. Lembremos de Filipe em Atos 6. Filipe foi chamado, convocado, separado para ser diácono, para cuidar das viúvas, para cuidar dos estrangeiros, para cuidar dos órfãos, para cuidar dos pobres, que é um ministério nobre. E em dado momento, Filipe deixa esse ministério e se torna evangelista. Vai literalmente correr atrás de um carro para evangelizar um funcionário da rainha de Candace. Ele teve um primeiro propósito, agora ele tem um outro propósito. Será que não está no tempo de você encontrar o teu propósito de Deus para esse tempo? Para o século 21, propósito de Deus para 2022, talvez já não seja mais o propósito de 2020, 19, 18. Não é que Deus mudou, querido. Deus continua mesmo, mas as coisas ao nosso redor mudam. Quando nós olhamos aquela pessoa que estamos ali nos despedindo, uma outra coisa também vem à nossa mente. Que tipo de legado ela deixou? Que tipo de legado nós deixaremos? E aí é outra coisa importante. Há uns dias atrás, levando uma mensagem lá no colégio a respeito do Dia das Mães, eu citei a história de Eunice, a mãe de Timóteo, e de Lóide, a sua avó. E o texto que Paulo relata a Timóteo, Paulo traz a lembrança, a memória a Timóteo. Ele diz assim: lembra-te da fé que houve em tua mãe e em tua avó. Qual foi o grande legado que Eunice e Lóide deixaram a Timóteo? Foi um legado de fé. Foi um legado que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar o que nós temos deixado. Eu acho que uma das coisas mais frustrantes para alguém que morre, ainda bem que a pessoa morreu, ela não vai ver nem ouvir isso, é quando alguém se despede de alguém: ah, meu marido era um trabalhador, ah, meu pai foi um homem que trabalhou muito, ah, minha mãe foi uma pessoa. A pessoa ser lembrada porque trabalhou deve ser uma tristeza muito grande. Querido, até as formigas são lembradas porque trabalham muito. Nós precisamos ser lembrados porque amamos demais. Nós precisamos ser lembrados porque cremos demais. Nós precisamos ser lembrados porque tínhamos esperança demais. Nós precisamos ser lembrados porque incentivávamos, motivávamos as pessoas demais. Não pelas coisas tangíveis que nós deixemos. Talvez isso Salomão já tivesse perdido. Ele tinha muito ouro a deixar, mas pouca esperança, pouca alegria, pouca festa. O que você gostaria que alguém dissesse aí no seu velório? Me ajudem, vamos pensar sobre a morte. Só pode pensar sobre a morte quem está vivo. Você sabe que tem duas coisas que nunca se encontram? A gente nunca se encontra com a morte. Sabia disso? Porque quando nós somos, ela não é. E quando ela é, nós não somos. A gente nunca vai se encontrar com ela. Nós passaremos por ela. E a Bíblia diz que passaremos de mãozinha dada com aquele que venceu a morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas o que você gostaria? Já pensou nisso, Éder? O que você gostaria que alguém falasse lá no seu velório, daqui uns 50, 60 anos? Eu quero estar lá para presenciar isso, mas o que você gostaria? Vai pensando aí, já pensou, Beca? O que você gostaria que alguém dissesse? Ah, é uma pessoa que era alegre, que amava Jesus. E aí? E aí, Luan? Luan está até comendo as unhas aí. E aí, Eleazar, Marli, Samuel? E aí, Andressa? O que vocês pensam? Os irmãos do lado de cá. Uma frase que você gostaria que alguém falasse
E aí, Jairzinho? Os irmãos lá do fundo, seu Romeu, Guilherme, quem está ali, a Duda, Michel, o que vocês gostariam que alguém falasse no seu velório? A Beca falou que ela fosse lembrada por ser alegre, é verdade, é uma marca de vida da Rebeca, a gente vê isso mesmo. Também daqui uns 50, 60 anos eu quero estar lá para ouvir alguém falar, né, da sua alegria. Era uma velhinha tão alegre, ela chegava com a bengala na igreja, né, vai ser uma alegria, né? Olha, a Wilma, né, se despediu desse mundo com 105 anos e até semana passada ainda levava pessoas a Cristo Jesus. Ninguém, vocês estão com medo de falar de morte? A gente já venceu. Quem já venceu a morte não tem medo dela. Bom, eu gostaria que alguém falasse assim: olha, ele está mexendo. Ele está mexendo. Eu gostaria que alguém falasse alguma coisa. Ele mexeu, né? Mas, queridos, quando é que o luto, quando que a casa do luto, quando que o momento da dor, da morte, ele pode ser melhor? Quando nós estivermos prontos, não para morrer, mas para a vida eterna em Cristo Jesus. Uma pessoa que está pronta para o arrebatamento, uma pessoa que está pronta para a morte, uma pessoa que está em paz consigo, que está em paz com o seu próximo, que está em paz com Deus, essa é uma pessoa que de fato é melhor ela falar, ela refletir sobre a morte, porque muitas vezes os papos da vida são tolices, como o próprio Salomão cita. A gente fala muito de futilidades, a gente fala muito de banalidades, a gente fala muito de carnalidades, e a gente fala pouco da eternidade. E de fato, a eternidade é incomparavelmente maior ao tempo de vida que nós temos e teremos neste mundo. O luto, querido, falar, refletir, presenciar, vivenciar a morte, de fato, é melhor quando nós temos certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Agora, para terminar, passa mais um aí. Ele diz o seguinte: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio. Não sei se você percebeu que no versículo 4, ele fala do coração dos sábios na casa do luto. Vários sábios. Mas quando ele fala de repreensão, ele coloca o sábio no singular. Para mim, Salomão agora não está falando dele, mas Salomão está falando daquele que tem toda a sabedoria. É melhor a gente ouvir a repreensão do dono da vida. É melhor a gente ouvir e reagir à repreensão daquele que tem domínio tanto sobre a vida quanto sobre a morte. E o texto de Deuteronômio 30 vai dizer o seguinte: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes. É melhor, querido, ouvir a repreensão do sábio. É melhor ouvir os conselhos da palavra de Deus. É melhor ouvir aquele que conhece o que vem antes, durante e depois, aquele que era, que é e que há de vir. É melhor nós estarmos em consonância com a sua palavra do que estar na roda dos tolos. Como tem gente que fala a respeito de vida, que fala a respeito da morte, e não entende nem de uma coisa e nem de outra, e não tem domínio nem de uma coisa e nem de outra, porque nós não podemos garantir nada da nossa vida, nem 1/1000 de segundo nós podemos controlar. E as pessoas falam, e tem especialistas, e falam do que vai acontecer depois da morte, e falam de reencarnação, e falam de purgatório, e falam disso, e falam daquilo, e Jesus vai dizer assim: quem foi que subiu aos céus? Ou seja, quem foi à eternidade? Quem que rompeu com o tempo e o espaço? João capítulo 3, ele discutindo com Nicodemos. O teu problema, Nicodemos, não é que você não entende o que eu falo. O teu problema é que você não aceita o meu testemunho. Nicodemos, ninguém jamais subiu aos céus, a não ser o Filho do Homem,
que do céu desceu. Só quem pode falar de vida é o autor da vida. E só quem pode falar da morte é aquele que venceu a morte. Então Salomão vai dizer assim: é melhor ouvir a repreensão do sábio. E eu estou entendendo que o sábio aqui é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E o conselho de Deus para a minha vida e para a tua é que nós obedeçamos, é que nós tenhamos identidade com a vida do Senhor. Querido, a questão da vida e da morte é um problema da humanidade, não de Deus. Vez por outra surgem essas questões, e talvez passe isso por você. Nossa, mas fulano aceitou Jesus, se batizou, e a vida dele virou uma tragédia. Era melhor ele estar no mundo. É melhor você ouvir o sábio do que falar besteira. Como seria melhor estar no mundo se não há vida longe de Cristo Jesus? Não tem lógica isso. Não tem vida longe de Cristo Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 de João, quem tem o Filho tem a vida. Não existe nenhum formato de vida que seja melhor sem Cristo Jesus. Até porque, querido, passarão céus e terra, mas a vida que há em Cristo Jesus, ela não passa. É melhor nós ouvirmos o conselho do sábio do que pararmos na canção dos tolos. E ele continua: pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim a risada é estridente, é irritante. A risada dos tolos também, isso é vaidade. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E melhor é o fim destas coisas, porque haverá um momento que ele fará novas todas as coisas. Talvez Salomão não estivesse com o seu coração plenamente em paz para a eternidade, mas de fato é melhor o fim destas coisas, porque haverá novos céus, nova terra, e já não mais haverá nem choro, nem dor, nem sofrimento e nem morte. Melhor é estar com Cristo Jesus. Querido, se estar com Cristo Jesus é a verdadeira vida, de fato não devemos temer a morte. Não devemos. A gente chora sim, e isso é humano. Até Jesus chorou com a morte do seu amigo Lázaro. Isso é natural. Mas não devemos temer a morte. Você pode ficar até revoltado contra a morte, mas você não deve ficar revoltado contra Deus que dá a vida. Por que aconteceu isso agora? Por que com meu pai? Por que com meu filho? Por que com essa pessoa querida? Você já deve ter ouvido coisas assim. Eu me recordo de um ator, talvez vocês conheçam, aquele que fez o filme Ghost, o Patrick Swayze. Quem lembra daquele ator? Por que as meninas levantaram as mãos mais rápido? Eu percebi. Bom, Patrick Swayze era um galã, bonitão ali dos anos 80, dos anos 90, e ele foi diagnosticado na época com a doença rara, e que de fato ele sabia que levaria ele à morte em pouco tempo. E o Patrick Swayze, ele entrou num processo de revolta contra a vida e contra um Deus que ele não conhecia. E essas perguntas ele fazia quando ele era entrevistado: por que eu? Por que agora? Eu estou no melhor da minha carreira, eu estou na minha juventude, isso, aquilo, outro. Querido, como nós podemos temer a morte? Ou melhor, como nós podemos nos revoltar com o autor da vida? Só tem uma maneira de enfrentarmos a morte em paz, tanto a nossa quanto daqueles que estão ao nosso redor. É nós termos relacionamento pleno com aquele que é a vida. Marta e Maria chegaram diante de Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas nós sabemos que tudo o que pedires ao Pai, Ele fará. Mas nós sabemos que Ele ressuscitará no último dia.
E Jesus vai dizer: Maria, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Nós precisamos, querido, viver vidas plenas em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em paz em Cristo Jesus. Quando nós vamos a um luto de alguém, nós lembramos que a morte, ela não manda recado. Quantas pessoas que vivem vidas doentes e enfermas, e às vezes a pessoa do lado, saudável, morre primeiro. Que não tem explicação uma situação dessa. Ninguém é tão velho que não possa e não mereça viver. Uma pessoa com 105, 102, 100, se está respirando, tem vida. E ninguém é tão novo para não morrer. Um recém-nascido que acabou de sair, em muitas situações, não vinga e morre. Nós precisamos estar em paz com o autor da vida, porque sim, a morte virá como um ladrão, mas também a vida virá de surpresa. Nós precisamos estar prontos, tanto para a morte, quanto para a vida em Cristo Jesus, o Senhor. Salomão, me parece que de alguma forma, ele enxergava que o fim dele talvez estivesse próximo. Não fica claro quantos anos ele tinha, e a gente tem estudiosos ou temos teses diferentes a respeito da vida de Salomão nesse recorte. Mas a verdade é, querido, que não importa a idade que nós tenhamos, nós precisamos estar prontos, não para morrer, mas precisamos estar prontos para a vida eterna no dia de hoje. Abel prestou um culto de adoração a Deus. Gênesis capítulo 4, Abel ofereceu o melhor da gordura do seu rebanho, e Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Abel prestou um culto ao Senhor e teve um encontro com a morte. O último culto de Abel subiu com um cheiro suave ao Senhor. Se hoje for o meu último culto, se a declaração que fizemos agora há pouco, santo, 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 foi a última que fizemos entre os humanos, a próxima faremos entre anjos. E se essa foi a última? Foi o teu melhor louvor, foi a tua melhor adoração. E se aquele valor que você apresentou como dízimo e oferta ao Senhor, foi a tua última entrega material a Deus, foi o teu melhor? E se a mão que você estendeu a alguém que estava caído, alguém conhecido, algum familiar que você ajudou, que você socorreu, foi a última vez, qual vai ser o gesto de mão? Porque as mãos têm muitos gestos, e logicamente eu não vou fazer aqui, mas os dedos dizem muitas coisas. Qual foi o último gesto? E se hoje, e se amanhã for a última vez que você saia de casa para o trabalho e não volte, qual vai ser a última memória do teu cônjuge, dos teus pais, dos teus filhos? Melhor é a morte do que a vida? Melhor é a morte para aqueles que têm vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Porque para nós não há fim, literalmente, é um virar de páginas. O apóstolo Paulo vai dizer que quando fecharmos os olhos para este mundo, e esse tabernáculo humano cair e se desfizer, um edifício espiritual será erguido em Cristo Jesus. E sim, nós cremos na vida eterna. E não temos problema com a morte. Não temos problema com a morte.